eu tava falando com os caras, a gente enxerga em você um cara que veio do mundo corporativo e que passou pra política, né? Então você é um cara que pode trazer um pouco da realidade da vida corporativa, inclusive dentro de uma Assembleia Legislativa, ou da tua experiência lá como você foi empresário no ramo de reciclagem, né? A gente fala assim pra ficar chique, né? Sucateiro, né? Sucateiro. Cara, a agenda de qualquer empresa hoje tem a ver com sustentabilidade, né? Conta pra gente aí como é que você começou. Na verdade é o seguinte, o meu pai, né, ele sempre trabalhou bastante, veio de baixo ali. Meu pai era engraxate, cara. Fazia carreto na feira, tal. Pô, aí se esforçou, tal, conseguiu. E aí ele conseguiu entrar como comprador de sucata de uma grande empresa, né, da Gerdau. Isso antes de eu nascer. Aí ele foi aprendendo, tal, e ele ganhou uma promoção pro Nordeste. Aí ele conversou com a minha mãe e tal, e a minha mãe falou: não quero ir. Aí, puta, meu pai, e aí, o que eu faço, tal? Ó, eu vou sair então, vou abrir minha própria empresa. E aí meu pai saiu quando eu nasci. Quando eu nasci, ele saiu e ele comprou um caminhão. Ele não tinha muito dinheiro na época, comprou um caminhão endividado lá, foi lá e começou. Quando eu fiz ali os meus 17 anos, que eu entrei na faculdade, né, eu fui fazer engenharia química, tem nada a ver com política, tem nada a ver com economia, com direito, fui fazer engenharia química, sempre gostei muito de química. Eu comecei a trabalhar com ele. Então eu ia trabalhar com ele de dia, à noite fazia faculdade. Nessa época a empresa não estava grande, mas a gente estava bem, assim, dava para ir bem. Nós somos em 3 irmãos, então a gente morava em casa. Os convênios com as empresas eram o que puxavam. Eu vou explicar exatamente o que faz o negócio. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, a gente começou a investir em outras coisas, né? O que faz o sucateiro? Nós não produzimos nada, nós não somos indústria. Nós simplesmente compramos e vendemos o lixo industrial. Então, vou dar um exemplo para você. O cara faz essa haste desse microfone aí. Eu compro o lixo da produção dele, que é o quê? São os restinhos de tubo e não sei o quê. Exatamente. E vendo para quem derrete. Nesse intermediário, vamos dizer assim, você separa a sucata, você prepara a sucata. Então, nós preparamos para quem produz. Compramos de quem produz alguma outra coisa e preparamos para aquela pessoa para aquela empresa que vai derreter e transformar em matéria-prima de novo. Então, nós estamos no meio ali, né? Tanto que é engraçado. O mercado de sucata, ele é diferente dos mercados comuns. Você não tem dificuldade em vender sucata. Sucata se vende, você tem dificuldade em comprar. A concorrência é na compra. Então, você tem poucas empresas ali que você vende, né? Você tem poucos produtores, infelizmente, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma fundição a cada quarteirão. Aqui você fica muito na mão de usina, né? E você tem poucas fundições, que são aquelas que tem os forninhos menores e tal. Então, você tem mais ou menos um preço de venda igual. A dificuldade é na compra. Então, você vai comprar ali, aí o outro cara dá preço, dá mais caro. Então, a dificuldade é a compra. E o atendimento, claro, industrial. Porque, por exemplo, um desafio que a gente teve. Chegou na pandemia, o comércio tinha que parar, a indústria não podia parar. Só que nós não somos comércio, nós não somos indústria, nós somos comércio. Aí como é que faz? Porque a indústria está funcionando, a outra indústria está funcionando, precisa da gente para fazer. Só que eu sou comércio. E aí como é que faz? Exatamente. Então assim. Um problema de estoque violento aí nessa problema pandemia. De estoque, os problemas do mercado de sucata são problemas de estoque. Você precisa de lugar muito amplo para você fazer um estoque e separar os estoques. Problemas ambientais, porque você compra muito sucata com óleo, então você não pode simplesmente jogar no chão, depois pegar e jogar para outro lugar. Você tem, essa sucata tem tal composição, joga num lugar, espera o óleo descer, tem que ser coberto, não pode chover. Puta, então, pra gente tirar ISO, né? Porque aí depois o Brasil vai modernizando. Você vê, no começo, quando meu pai começou, ele alugou um terreno que não tinha nem muro, né? Um depósito de sucata, era um ferro velho a céu aberto ali. E aí, conforme as coisas vão se modernizando, né, você vai crescendo, o Brasil também vai se moralizando e vai melhorando, inclusive, a maneira como lida com resíduos. E aí a gente foi se adaptando. Hoje temos ISO 9001, ISO 14001 e tal, e é bem difícil de você chegar lá. Então, tem toda essa dificuldade. E tem as dificuldades de mercado também, né? Então, vou dar um exemplo. Você não está comprando, você não está produzindo. O aço está ruim. Só que esse cara aqui está bombando, está vendendo. Você tem que comprar a sucata dele, cara. Então, aí você joga capital. Aí, quando você volta, você joga a sucata lá embaixo. Você está com um estoque gigante. Puta, paguei mó caro nesse estoque. Aí toma um prejuízo.
Então, e aí se você não atende o cliente enquanto ele está produzindo, o cara fala, para que eu preciso de você aqui? Então eu vou chamar outro. Então todas essas sazonalidades, e a sucata é muito sazonal. Ela muda assim, pra você ter uma ideia, se você trabalha com material fino, né, muda todo dia. Então, por exemplo, eu comprei cobre de você. O cobre amanhã é outro preço. Não sei se pode subir, pode descer, depende do dólar, depende de um monte de coisa. Né? Comprei latão, comprei alumínio, depende. Se comprou hoje, amanhã caiu, um abraço. E você segurar esse estoque é ruim. Imagina você segurar uma carreta de cobre. Perigoso demais, cara. Tem risco de roubo, entendeu? Então, cara, essas manhas você vai pegando na prática. Segura uma carreta de cobre? Você tem que fazer. Você tem que fazer seguro de carga, senão você tá morto. Te roubam uma carga aí, às vezes tem carga de 80, 90 mil reais. Você falou de